Boa tarde, senhoras e senhores. Começamos mais um vídeo do nosso programa de lives do curso de História da Uniaselv. E estou apenas aguardando a professora Grazi chegar. Pronto, a professora Grazi chegou. Vamos lá. Estamos aguardando a professora Grazi. Está chegando aqui. Olá, gente. Boa tarde, professora Grazi. Boa tarde. Para mim é uma honra, né, estar aqui nessa live hoje. Agradeço pelo convite, né? Sou professora atualmente da rede particular, né? Trabalhei na rede pública de ensino e está sendo uma honra estar aqui essa tarde. Beleza. Então, algumas pessoas já estão vendo, curtindo. Eu agradeço a todos. Minha prima Rita, minha amiga Manuela. Então, beleza. Então, vamos começar. Nosso bate-papo de hoje será sobre a Guerra do Paraguai. Como já fiz na apresentação, eu sou Luiz Cláudio Carneiro de Souza. Fiz a faculdade de História com minha amiga aí, a professora Grazi. E hoje iremos falar sobre a Guerra do Paraguai. Antes de tudo, eu queria expor uma coisa aqui. Isso aqui não é uma aula, nem também é uma palestra. Aqui é um bate-papo entre pessoas que são graduadas em História, debatendo temas que consideramos relevantes para os dias atuais. E o tema escolhido foi a Guerra do Paraguai, que é uma parte muito importante da nossa história. No decorrer dos vídeos, a gente vai falar sobre as causas, as consequências da Guerra do Paraguai. E eu só quero lembrar uma coisa. Vamos sair um pouquinho do Jardim da Infância. Essa é uma live destinada para jovens, para adultos, entendeu? Para pessoas que têm interesse em ciência e em história. Então, vamos procurar, eu e a professora Gazi, a gente se esmerou para fazer uma análise objetiva, concreta, sobre essa situação. Então, beleza? Então, se usarmos alguns termos aqui, usarmos algumas expressões que para as pessoas hoje vão soar um pouco duras, na verdade são os termos da época, são os termos que estão na documentação dos livros de história, entendeu? Lembrando sempre que a Guerra do Paraguai aconteceu no século XIX, beleza? Então, vou passar a bola para a professora Grazi agora, para ela fazer a apresentação sobre o tema. Então, bora lá, né? Antes de falar sobre a Guerra do Paraguai, precisamos entender que foi um conflito sangrento, né? E que muitos têm a ideia, né, de que o conceito Guerra do Paraguai é porque foi o Paraguai que provocou a guerra, mas a verdade teria que ser guerra no Paraguai, né? Esse termo do Paraguai é um pouco controverso. É importante também salientar para vocês que os historiadores sempre tiveram em busca de debater essa questão da Guerra do Paraguai, porque havia várias versões historiográficas acerca dessa guerra. E muitas dessas versões historiográficas hoje entraram em desuso, né? E a partir das discussões que vamos ter nesse momento, a gente irá debruçar sobre essas historiografias que entraram em desuso, né? Importante salientar, como o professor Carneiro falou, que a Guerra do Paraguai começou no século XIX, ou seja, já havia um conflito em 1864, né, mas a guerra realmente só foi declarada em 1865. Então é bom salientar isso para vocês. E que a causa da guerra foram inúmeras, mas a principal foi política, né, e alguns aspectos também econômicos que acabou envolvendo devido a investimento e outros conflitos. Professor Carneiro, quer salientar alguma coisa? Não, e aquela história que a gente aprendeu no primário, que tudo era culpa do ditador paraguaio, que era maluco. Exatamente. Essa teoria já caiu por terra há algum tempo. A gente vai falar sobre ela aqui. Pode continuar, professora. Exatamente. Essa teoria, né, era muito debatida antigamente, né, nos conceitos historiográficos, que dizia que Solano Lopes era um grande ditador e com o desejo dele expansionista, né, ele foi lá e declarou guerra. Só que não foi bem culpa de Solano Lopes. O que é que o historiador, pesquisador Francisco Dioto, né,
Dorioto, desculpa. Ele afirma sobre isso. Ele diz que não há mocinhos e nem vilões na história, que ambos tinham interesses, né? Nesse conflito, a gente não vai ter a participação apenas do Paraguai. A Guerra do Paraguai contribuiu para as questões políticas do Brasil e questão mesmo de mudança de governo? Sim, contribuiu. Contribuiu também para o processo das leis abolicionistas? Sim, contribuiu também. Então, por isso que quando a gente estuda a Guerra do Paraguai, nós não estamos estudando apenas o processo que aconteceu no Paraguai, não, mas a aliança que os outros países fizeram com objetivos específicos, né? Porque o Brasil teve seu objetivo, o Uruguai teve seu objetivo e a Argentina também teve, né? Tanto que esses três países formaram uma aliança que nós conhecemos como Tríplice Aliança, né? Olha que covardia, três países unidos para, né, acabar obtendo guerra contra o Paraguai. Imagine aí. E se nós formos procurar a história mesmo do Paraguai, o que é que nós vamos entender? Que o exército brasileiro era maior do que o exército paraguaio. Né? E aí daí a gente já vai ter aquele conflito. Né? Porque como é que uma população que tem um exército menor vai entrar em guerra com uma população que tem um exército maior? Mas qual foi o estopim, Prograse, desse conflito? Né? Porque a senhora não pode só estudar esse conflito analisando a questão dos militares. Mas, por exemplo, como é que eu vou saber por que, Prograse, inventaram aí essa guerra, foram uma luta? Pronto, gente, não tem como eu chegar lá para Solano Lopes e falar: Ô Solano, por que tu decretou guerra? Por que tu invadiu lá o Mato Grosso? Por que tu sequestrou o navio? Não tem como, porque o Solano não está aqui. Né? Então, nós temos que pesquisar o assunto para poder compreender, para poder saber qual foi o conflito. Gente, a verdade é que, bora botar agora em pratos limpos para vocês entenderem todo o conflito. Bora lá. A verdade é que havia vários tipos de política em cada um desses países. Vamos analisar, né, o Paraguai, já que, né, o coitado levou o nome de Guerra do Paraguai. Professora, deixa eu só dar um intervalozinho aí, anote até onde você parou. Só vou falar um pouquinho sobre as causas da guerra. Vamos lá. Primeiro, a gente deve se lembrar de uma coisa que a gente viu lá no primário, no ginásio, chamado Guerra da Cisplatina. Isso! Vamos analisar o seguinte. As guerras entre hoje, o que é hoje o território do Brasil e o território da Argentina são antigas. Vamos lembrar que lá no século XVII, o Brasil não existia. O que existia era a América Portuguesa, ou seja, esse território que a gente chama de Brasil era uma colônia do Império Português. A outra área das Américas era um território do Império Espanhol. Pelo menos eles diziam que era. Ninguém perguntou aos que moravam aqui se era território português ou território espanhol. Eles denominaram que eram deles. Entendeu? Então, o que acontece? Os bandeirantes invadiam, que moravam no território de Portugal, invadiam a área da Espanha. E vice-versa. Então, o que aconteceu? Lá no século XIX, quando as nações já estavam se organizando, ou seja, já existia a Argentina, já existia a Bolívia, já existia o Peru, que essas nações se tornaram independentes da Espanha e o Brasil se tornou independente de Portugal, as fronteiras não estavam definidas. A gente olha para o mapa hoje e vê aquilo tudo muito bonitinho, mas as fronteiras não estavam bem definidas. A única fronteira bem definida era a fronteira do Uruguai. Sabem por quê? Porque primeiro houve uma guerra entre a Argentina e o Brasil. A Argentina ganhou e ficou com a área que é hoje o Uruguai. Depois o Brasil entrou em guerra com a Argentina, tomou. E o que aconteceu? Em um determinado momento, no terceiro conflito, nem a Argentina conseguia ganhar, nem o Império do Brasil conseguia ganhar. Aí o que é que resolveram fazer? Resolveram fazer um acordo. Porque simplesmente nenhum nem o outro ganhava. Chamaram a Inglaterra. A Inglaterra o que é que fez? Bom, essa área
não vai ser nem do Brasil, nem da Argentina. Vai ser um território independente, vai ser o que hoje é o Uruguai. E por que essa área é relevante? Porque uma coisa chamada Bacia do Rio da Prata. O Rio da Prata, a Bacia do Prata, na verdade, que é composta pelo Rio Uruguai, Rio Paraguai e Rio Paraná, são rios enormes e extremamente navegáveis. No século XIX não tinha ferrovia, não tinha estrada de rodagem, todo o transporte de mercadorias era por navios. O Paraguai não tem saída para o mar. Então, o Paraguai precisava do Rio da Prata para levar suas mercadorias para o porto, ou de Montevidéu, ou de Buenos Aires. A Argentina utilizava o porto dela. O Brasil utilizava o Rio da Prata, sabem por quê? Porque onde hoje é o Mato Grosso do Sul, que na época não existia, era só Mato Grosso, não tinha estrada para comunicar com o resto do país. Então, para você chegar ao Mato Grosso, trazer as mercadorias de lá, que era gado e folha de mate, você tinha que navegar pelo Rio da Prata e chegar no Mato Grosso do Sul. Então, essa região era uma região estratégica para o comércio internacional. Eram fronteiras que ainda não estavam definidas, porque a Argentina achava que o Paraguai era dela, que o Paraguai fazia parte da Argentina. O Brasil também tinha esses interesses. Então, era uma região de fronteira, sem fronteiras definidas, a menos a do Uruguai, que foi por uma guerra, que ficou um armistício, ou seja, um empate técnico, vulgarmente falando. Então, e essa situação toda, o Paraguai precisava de uma saída para o mar. O que é que o Paraguai pensou? Vamos invadir uma parte do Brasil, sendo Mato Grosso, o Rio Grande do Sul, invadir o Uruguai e vamos fazer um novo país. Simples de pensar. Mas para fazer, professora Gaza, como é que foi? Realmente foi um conflito muito acirrado. Mas a desculpa mesmo que os paraguaios usaram para invadir o Brasil, além de ter essa questão aí, que eles não tinham acesso a esses rios, né, que era conhecido como a Bacia do Prata, que era uma região muito disputada, né, devido às navegações marítimas, né, que permitiam a troca de mercadorias, e entre outras coisas. Mas começou com o seguinte conflito, porque assim, o Paraguai, né, ele era governado por uma família chamada família Lopes, que era uma família ditatorial e tal, e aí Solano Lopes, né, estava lá imperando no Paraguai. Só que aí o Uruguai, ele já era governado pelos blancos. Só que havia outro partido que era os colorados queriam tomar o poder dos blancos. Só que aí Dom Pedro II, que era o que estava em regência, né, no Brasil, depois do período que o professor Carneiro acabou de explicar, ele fez o seguinte, ele foi lá... Desculpa, ele não estava em regência, ele já era imperador. Pode continuar. Então, o Dom Pedro II, ele foi lá e apoiou os colorados. Ao ele apoiar os colorados, os blancos saíram do poder no Uruguai e aí acirrou uma confusão maior ainda política. Por quê? Porque o Paraguai apoiava os blancos, não apoiava os colorados. E aí começou esse conflito político entre os dois, né? E principalmente por causa da questão da região do Prata. E o que me chama a atenção é que a capacidade de organização dos países, né, como o Brasil, Uruguai e Argentina, que se uniram para poder entrar nesse conflito contra o Paraguai, porque, segundo pesquisas, foi o Paraguai primeiro que atacou o Brasil, né? Mas já havia um conflito em 1864, antes mesmo de declarar a guerra em 1865. Mas quem atacou primeiro foi o Paraguai, né? Roubando o navio Marquês de Olinda, na verdade interditando, né, não permitindo que esse navio chegasse e acabando morrendo também um dos líderes, né? Há várias guerras que ficaram marcadas aí do Paraguai, né? Que foi uma guerra que durou 150 mil anos, né? Muitos ainda não sabem definir direito essa data que durou, né? O período aí dessa guerra, mas foi uma guerra que durou muito. Muitos achavam que ia durar pouco, mas durou bastante e foi muito sangrenta. Isso me chama a atenção porque enquanto o exército brasileiro, né, estava maior, aí teve a guerra do Riachuelo, a do Tuiuti, e o Brasil acabou ganhando uma dessas guerras,
o exército paraguaio ficou totalmente, né, destruído, a população, em sua maioria, morreu, a estrutura do Paraguai também ficou destruída, né, o Brasil perdeu uma quantidade significativa também de soldados, coitado do Paraguai, né, que perdeu uma imensidão da sua população. Mas o que eu vejo nisso é o quê? Que o Brasil, ele não parou por aí, né? Ele foi procurar o que chamamos de voluntários da pátria, né? Ele lançou essa campanha para quem quisesse se voluntariar para participar do Exército Brasileiro. Aí entrou o quê? Escravos, né? Entre aspas, né? Voluntários que nada, vamos botar assim. Entre aspas, porque... Tem um detalhe interessante, professora Grazi, que é o seguinte, no quesito do Brasil, quando o Solano Lopes organizou o seu exército, ele invadiu primeiro o que é hoje o Mato Grosso do Sul. Entendeu? Ele entrou, devastou alguns locais, saqueou, entendeu? Porque o exército uruguaio vinha com o exército e os oficiais traziam as esposas. Então as esposas aproveitavam para saquear joias, mercadorias do Mato Grosso, onde hoje é o Mato Grosso do Sul. Só que o que acontece? O exército brasileiro, não o exército imperial do Brasil, não estava bem estruturado como uma unidade. Havia um exército, por assim dizer, estacionado, a maioria no Rio de Janeiro, e nos outros estados da nação, o que tínhamos era o que chamávamos na historiografia de Guarda Nacional, ou seja, um grupo de soldados comandados por um político local. Entendeu? Não é ainda políticas coronéis mais adiante. Então, o que acontece? Quando o imperador II convocou as pessoas para fazerem parte do exército, teve inúmeras pessoas que tinham a seguinte opção: bom, eu sou convocado, mas se eu tiver um escravizado, eu vou alforriar esse escravizado e esse escravizado vai no meu lugar. Havia também pessoas que eram capturadas, eram acorrentadas, levadas para o Rio de Janeiro, e quando entravam na cidade, tiravam as correntes e diziam que a pessoa se tornou voluntária. Porque é o que acontece? Temos que entender que é o século XIX. Não havia unidade nacional como existe hoje. Então, um exemplo, a pessoa que estava aqui na Bahia. Por que eu vou lutar numa guerra no Rio Grande do Sul? Eu nem sei onde é o Rio Grande do Sul. Entendeu? Ele não tem a noção da distância, do local. Então, o exército imperial brasileiro, ele praticamente foi formado durante a guerra. O que havia era um agrupamento de soldados de vários locais que não formavam uma massa homogênea, entendeu? Não tinha um comando central unificado, e por isso que houve inúmeros problemas, porque o que aconteceu? O exército conseguiu expulsar os paraguaios do Brasil, porque os paraguaios entraram primeiro no Mato Grosso do Sul, depois atacaram o Rio Grande do Sul, a cidade uruguaiana, que alguns historiadores dizem que foi um erro, que o Solano Lopes mandou o exército invadir o Uruguai via Rio Grande do Sul e não atacar o Rio Grande do Sul. Isso é um ponto interessante, ou seja, houve uma falha de comando do Solano com seus generais. O exército paraguaio, ao contrário, estava estruturado, entendeu? Estava um exército, por contexto do século XIX, um exército de verdade. Então temos aí um número de problemas. Só que tem uma vantagem. A Marinha, que na época não se chamava Marinha, o nome era Armada, do Brasil, era muito melhor estruturada do que o exército. E o Paraguai não tinha marinha. O Paraguai só tinha um navio de guerra. Por isso que na batalha de Riachuelo, o Brasil tem uma vitória esmagadora em cima da marinha do Solano, porque ainda tinha um navio de guerra e tinha barcas adaptadas ao combate. O Brasil tinha 20 navios de guerra estacionados no Rio. Por isso que a Batalha do Riachuelo foi importante, porque a Marinha Brasileira simplesmente destruiu a Marinha Paraguaia. Aí não restou outra solução na cabeça do Solano Lopes, porque invadiu por terra. Entenderam? Então é bom fazer essas coisas para a gente situar
como era o Brasil naquela época, muito diferente da atualidade. Em relação à batalha de Tuiuti, que é o que a professora Grazi falou, era uma batalha que aconteceu no solo Paraguai. Quem estava comandando o Brasil naquela época era o general Osório, o Duque de Caxias não tinha chegado ao comando das tropas ainda, e a tropa estava estacionada, não estava unida em um conjunto só, havia vários batalhões espalhados, e os paraguaios atacaram com três grupos de soldados, um pela frente e dois pelos flancos. Só que o que os paraguaios não contavam era com a capacidade militar do general Osório. O general Osório tomou conta da situação, sob fogo, quer dizer, os paraguaios atacando, com tiros de canhão, tiros de espingarda, espadas e tudo. O general Osório montou em seu cavalo e, no meio de toda essa confusão, ele simplesmente agiu como um militar frio, perfeito. Ele comandou. Levava o batalhão tal para tal lugar, batalhão tal para outro lugar, e demonstrou uma grande capacidade de liderança. Por isso a batalha de Tuiuti foi vencida. Tuiuti foi vencida. E depois dessa batalha é que começou todo o revés para o exército paraguaio. Passo agora para a professora Grazi para ela dar continuidade. O que me chama a atenção nesse período da guerra é que foi utilizada uma espécie de barganha, porque, por exemplo, enquanto havia muitos, né, que tinham essa opção, e tinha um escravo e colocava o escravo para a guerra, outros escravos, né, recebiam essa questão aí, se você for como voluntário da pátria para a guerra, eu vou te dar a sua carta de alforria. Mas ao voltar da guerra, muitos obtinham, né, essa carta de alforria, mas via ainda a sua família num processo de escravidão. E era algo muito contraditório, porque ele ia lá lutar, né, por uma nação, enquanto seus familiares iam continuar ainda no processo de escravidão. Né? E quando eu analiso essa guerra do Paraguai, né, quando chega o Duque de Caxias, né, que ele é o patrono do Exército Brasileiro, né, a forma de organização do Duque de Caxias do Exército, né, a sua probabilidade de raciocínio, a sua forma de comando, né, porque analisando, a gente percebe que ele era, né, firme nessas questões do Exército, de organização. Eu percebo que assim, chegou o momento do conflito, o Duque de Caxias, não queria mais entrar em conflito, achou que a guerra já tinha acabado, que ele não queria mais participar, ele se retirou, entrou o Conde, né? O Conde D. Quando o Conde D entrou, eu percebo que a guerra do Brasil, ela não só estava mais se referindo à questão mais do território, não, mas a perseguição contra Solano Lopes, porque Dom Pedro ele não cessou, né? Então Solano Lopes começou a ser caçado até o momento que ele acaba morrendo, né? Em Cerro Corá, que foi o fim dele. Mas o que é que me deixa em análise acerca da Guerra do Paraguai? É que sempre tentam colocar um peso de um lado só. A culpa foi de Solano, né, que já entrou em desuso, como foi dito aqui, essa teoria. A Inglaterra, a culpa também foi da Inglaterra, porque a Inglaterra estava se sentindo ameaçada pelo Paraguai em questão econômica. Não tinha como a Inglaterra se sentir ameaçada pelo Paraguai acerca de questões econômicas, porque naquela época a Inglaterra já estava em um alto desenvolvimento, não tinha necessidade disso, então é praticamente errônea essa afirmação. Né? Não tinha como isso acontecer. Então, assim, cada um tinha o seu interesse. E o interesse era realmente pautado nas regiões platinas, né? No século XIX, como o professor Carneiro salientou. Né? E, assim, quando o Francisco Doratioto fala que não há vilão e nem mocinhos, a gente não pode analisar a Guerra do Paraguai só apenas questões militares, mas sim questões mesmo econômicas, questões políticas. Se hoje não tivesse a Guerra do Paraguai, talvez, às vezes, abolicionistas não tivesse tanta força assim. É claro que foi, né, um evento gradual, foi muito lento. Quem vai estudar a história da escravidão percebe a demora que teve para poder haver essas leis aí abolicionistas e realmente se efetivar no Brasil. Mas, sem a Guerra do Paraguai, o Brasil não havia essa necessidade de ampliar o seu exército para ganhar a guerra. Né? Não ia lançar o que ele colocou como voluntários da pátria, que como, né, entre aspas, como a gente falou, muitos foram até obrigados nem saber por que caso estavam lutando. Por exemplo, algo que eu achei massacrante, né? Achei não, coloco como certeza na Guerra do Paraguai, foi o uso de crianças nessa guerra, porque quando o Paraguai não tinha mais homens para lutar, colocou, né, jovens, crianças para pegarem armas. E isso para mim foi a parte mais intensa da Guerra do Paraguai, né? Imagine criança pegando em arma.
É claro que a gente não vê que isso está fora da nossa realidade, porque a criminalidade hoje está grande e a criminalidade hoje não envolve idade, né? A gente vê crianças de várias idades aí pegando em arma, né? Mas isso é outro contexto. Mas, assim, as consequências foram muito graves, principalmente para o Paraguai. O Paraguai teve todo o seu território destruído, sua economia também ficou muito fraca e teve muitos mortos. E o Brasil, como ficou? O Brasil conseguiu fortalecer o seu exército, né? Acabou a monarquia no Brasil, entrou a república, que foi uma mudança de governo para mim importante, porque quando há monarquia não há participação popular, né? Quando a gente tem a república já há aquela participação, mas né, vamos colocar assim, porque até hoje a nossa democracia está assim também. Vamos botar tudo entre aspas. E destruiu também os aspectos econômicos brasileiros. E o que a Inglaterra acaba se envolvendo nisso, gente? Nós sabemos que o Brasil tinha uma dívida muito grande com a Inglaterra por causa de Portugal. Né? Quando o Brasil se tornou independente, ele pegou todas as dívidas de Portugal que ele devia para a Inglaterra. Depois da guerra, a Inglaterra resolveu, né, financiar a guerra e aí sobrou para o Brasil também pagar esses impostos para a Inglaterra. A Inglaterra aproveitou esse momento de guerra para lucrar. Olha a esperteza da Inglaterra, para você ver como foi todo esse conflito, né? Então, todo esse conflito começou por questões políticas, né, na questão de Dom Pedro II ter apoiado os colorados, né, enquanto os paraguaios apoiavam os blancos, que ele já se achou, né, no direito de invadir as terras, que o professor Carneiro salientou muito bem, por conta dessas questões aí, políticas, e também por causa da região do Prata. Qual é a análise que eu faço aqui para vocês? É que essa guerra foi uma guerra tola, e como qualquer outras guerras, foi muito sangrenta. Só que essa demorou muito. Significou progresso em alguma coisa? Sim. Como eu falei para vocês, houve uma mudança política muito grande. Até essa mudança política foi provocada por quê? Vários desses aí, que eles chamaram de voluntário da pátria, que voltaram da guerra, que viram seus familiares escravizados, foram provocar uma nova revolução. Ao provocar a nova revolução, eles reivindicaram, né, seus direitos, porque eles foram lutar por uma nação. É claro que eles deveriam ter um reconhecimento por isso. Então, eles foram em busca disso e acabaram com a monarquia no Brasil. Né? Essa foi a minha visão sobre a guerra. E tem uma série mesmo que é Guerras do Brasil, Doc, que é um documentário sobre várias guerras que ocorreram no Brasil, porque a Guerra do Paraguai, não é do Paraguai, como eu expliquei, foi no Paraguai, né? Porque a gente faz esse conceito errado, porque se fosse do Paraguai, seria só lá no Paraguai, não. Mas a guerra foi no Paraguai. Tudo começou por causa desses conflitos que eu expliquei para vocês. Para vocês entenderem melhor essa guerra, assistam essa série que é na Netflix. Tem algumas partes no YouTube, não é toda, é um documentário que ele vai falando de todas as guerras que teve no Brasil, inclusive a do Paraguai. Mostra imagens, as consequências, as causas. As consequências eu já falei para vocês, né? E como foi que começou. Professor Carneiro, né? Tem a palavra. Fique à vontade. Vamos lembrar o seguinte, que também nessa guerra houve a participação do exército argentino, e como eu falei anteriormente, após a batalha do Tuiuti, espero ter falado o nome correto, Tá. a guerra deu uma virada em favor do Império do Brasil, porque os melhores agrupamentos do exército paraguaio foram mortos nessa batalha. Então, o que aconteceu? O exército imperial brasileiro avançou. Lembrando que esse exército imperial brasileiro não era homogêneo, havia termo, lembrando que é termo histórico. Havia negros, havia mestiços, haviam brancos, haviam escravos livres, escravos que foram forreados por isso aí. E como controlar toda essa multidão de pessoas num acampamento. Lembrando que o acampamento de guerra daquela época é muito diferente do atual. Havia comerciantes no acampamento, haviam prostíbulos no acampamento, porque havia mulheres que acompanhavam o exército para vender ou fazer seus trabalhos de prostituição, havia comerciantes que vendiam bebida, havia confusão, briga entre soldados. Isso o general Osório já tinha voltado para o Brasil. O Dom Pedro II, que estava lá por um tempo, também já tinha voltado. Estava na maior confusão. O exército estava estacionado
no Paraguai, se aproximando de um local chamado Humaitá. Era uma fortaleza, só para vocês entenderem a complexidade do que é uma guerra. Essa fortaleza de Humaitá foi o exército brasileiro que construiu para os paraguaios para prejudicar a Argentina. E agora o exército brasileiro precisava derrotar essa fortaleza, uma fortaleza inexpugnável. E os terrenos do Paraguai, primeiro que os brasileiros não tinham a menor ideia de como era. Era um pântano. Então, se locomover, guerrear nesse local era muito complicado. E a vantagem era para quem estava na defesa, para o Paraguai, porque o Paraguai estava lá dentro de sua fortaleza, na margem de um rio, o rio com correntes enormes para impedir o avanço dos navios. A Marinha não estava bem associada ao Exército, porque a Marinha estava com medo do Exército tomar a força política deles, ou seja, lembre-se que não havia uma organização muito boa no Brasil naquela época, ou seja, não havia uma espécie de comandante em chefe como temos hoje na República, porque o presidente da República é comandante em chefe das 3 forças, Marinha, Aeronáutica e Exército. Mas naquele contexto, não, o Exército tinha sido formado. O que realmente era bem organizado era a Marinha. A Marinha brasileira era a maior da América do Sul, uma das maiores do mundo até, alguns historiadores falam. Mas só que a Marinha não queria destruir seus navios, atacando o Maitá, e o Exército Brasileiro ganhando vantagem. Então havia todo um jogo político. Mas, quando chegou o nosso amigo Duque de Caxias, famoso, todo mundo na história já ouviu falar dele, na época ele não era o Duque ainda, era o Barão de Caxias, ele chegou, viu a bagunça, realmente não tem tempo, bagunça que era o Exército, e o que é que ele fez? Ele conseguiu transformar aquele monte de gente, zordeiro, que tinha brigas no acampamento, bebedeiras. Havia muitas pessoas que estavam no hospital de campanha, que não estavam doentes, estavam lá para não guerrear. O hospital era um desastre. Não tinha... Basta vocês terem uma curiosidade. O analgésico da Guerra do Paraguai era aguardente. Então, embebedava o paciente para poder fazer uma cirurgia, amputação. Era uma coisa assim que, para o século XXI, para nós hoje, é uma coisa terrível. E o Duque de Caxias chegou e olhou para um lado do outro e viu que estava. Só que ele conseguiu fazer um grande feito militar. Ele conseguiu transformar aquilo num exército, treinar aquelas pessoas como militares durante uma guerra e avançar sobre o Maitá até chegar em Assunção. O Duque de Caxias trouxe armas modernas, inclusive ele trouxe o que era o máximo de tecnologia militar da época. Ele mandou importar balões dos Estados Unidos, usados na Guerra da Secessão Americana. Esses balões ficavam amarrados no chão, com pessoas lá em cima, visualizando o campo que eles iam lutar. Isso para o século XIX, para o Brasil, era alta tecnologia. Então, o Duque de Caxias, como militar, estrategista, ele conseguiu uma coisa fantástica. Estou falando em termos militares, não estou falando em termos humanos, direitos humanos, que nem havia isso no contexto. Como militar, ele não é o maior militar da história brasileira à toa. Ele tem todo obras, batalhas para comprovar isso. Então, ele conseguiu organizar um exército, fazer o exército lutar em plena guerra. O exército avançou, destruiu Maitá, chegou a Assunção. Quando ele chegou a Assunção, ele simplesmente disse, olha, o exército foi destruído, o ditador Solano Lopes fugiu com alguns militares que restavam. Para mim, a guerra já acabou. Porque no século XIX, no contexto da guerra daquele período, você vencia o inimigo quando você chegava na capital do país invadido. Ele chegou em Assunção, conquistou a capital, ganhou a guerra. Então ele, a partir de agora, vou voltar para casa. Não vai ser mais uma guerra, vai ser uma caçada ao Solano Lopes, e quem comandou foi o Conde D, o genro do Dom Pedro II, esposo da princesa Isabel, e ele foi atrás do Solano, pelo Paraguai. Só que não tinha mais exército, tinha pouquíssimos soldados que acompanhavam Solano, a população
do Paraguai era composta pela maioria por índios guaranis, então era uma população nativa muito grande. A população africana era reduzida, o Paraguai tinha escravos, sim, mas era em torno de 7% da população, muito diferente do Brasil, que é uma população africana muito maior. E simplesmente não tinha mais soldados, não tinha mais homens. Então, o que é que o Solano Lopes, com o seu general, fez? Ele pegou as crianças, como a professora Grazi falou, disfarçou de militares, crianças de 15, 14, crianças, mulheres, velhos, e botavam ele como soldados. Aí tem uma questão que temos que fazer uma análise. Você está como sendo militar no Paraguai. Você vai avançando sabendo que o inimigo está à frente. Quando você vê o inimigo escondido, com uniforme, atirando em você, você vai contra-atacar. Você não vai morrer. Mas chega um momento da batalha que você vê que tem ali crianças, mulheres, velhos, não tem militares. Ora, o militar sabe quando está sendo atacado por outro militar. A essa altura do campeonato, eles passaram muito tempo, eles já estavam batizados na guerra, por assim dizer. Eles já tinham conhecimento do que é uma guerra. Eles não eram mais soldadinhos que chegaram verdes, não. Quem estava lá foi sobreviveu, guerreou, matou. E guerra é um flagelo. Guerra só é divertida, vou abrir uma aspas aqui, só é divertida na ficção. Do cinema, guerra é ótima. Na literatura, mas na vida real, guerra é o pior flagelo da humanidade, como dizia o Thomas Jefferson, que foi presidente dos Estados Unidos. Não tem nada divertido na guerra, não tem nada bonito na guerra. Por exceção, a guerra pode mostrar pessoas que mostraram o seu melhor na guerra, mas é exceção. Por regra, a guerra expõe o pior da humanidade, o pior do ser humano. E nisso aí, o Caxias não quis participar. Ele era militar, ele sabia. Quem participou foi o Conde Day. Então, quando viram que eram crianças que estavam guerreando, o exército brasileiro podia simplesmente, não vou atacar, matar a criança, não, vou avançar e deixar eles ali. Não, mas o exército atacou e matou. A historiografia diz que o exército, os comandantes do exército brasileiro, mandaram atirar mesmo. Eles chegaram um momento, em algumas batalhas, que eles viam que eram crianças, eles sabiam que eram crianças, adultos, eles começaram a fazer o que na historiografia chamamos de terra arrasada. O Solano Lopes usou essa estratégia de destruir o que estava atrás dele para comida, tudo destruiu. E o exército brasileiro também. Vamos destruir, devastar, como os romanos faziam. Matar, destruir um lugar e tocavam fogo para nada mais nascer. Então, nesse momento da Guerra do Paraguai, não era mais uma guerra entre exércitos. Era terra arrasada. Até o momento que, como a professora Grazi falou, como é o nome do local da batalha, professora, que eu me esqueci agora, onde o Solano Lopes foi morto? Serra Corá, né? Cerro Corá. Cerro Corá. Cerro Corá, desculpa. Então, quando chegou esse momento, os militares avançaram, mataram o filho do Solano Lopes, um jovem. O Solano Lopes foi identificado porque era a única pessoa gorda, detalhe, a única pessoa gorda, que estavam todos magros, esquálidos, com fome. Ele era um gordo, bem alimentado. Ele fugiu, o exército brasileiro foi atrás. Uma figura da história brasileira conhecida como Chico Diabo, montado da cavalaria imperial. Ele tinha uma lança, ele trespassou o Solano Lopes. O Solano Lopes ferido, continuou avançando, fugindo. E chegou um determinado que o general o cercou. Só que o detalhe, esse general que o cercou, ele era maçom. E o Solano Lopes também. Alguns historiadores dizem que ele também tinha participação na maçonaria. Então, como ele era maçom, ele não queria matar o Solano Lopes. E o Solano Lopes já estava ferido. Ele ia capturar o Solano. Só que o Solano, provavelmente, não vou passar por essa régua. Ele pegou a espada e atacou. E um soldado, que não se sabe o nome desse, a gente sabe o nome do Chico Diabo, porque é uma figura exótica da nossa história, que o trespassou, um outro soldado anônimo, que a gente não sabe quem é, atirou e o matou ali mesmo. Nesse momento, a caçada Solano terminou.
e o Paraguai ficou simplesmente devastado. A historiografia diz que em torno de, não se sabe números exatos, alguns historiadores falam em torno de 30%, o Chavaneto, que tem um livro, um jornalista que tem um livro, falou em torno de 65%. Mas os historiadores atuais, como o Doratioto e o Ricardo Salles, dizem que não saberemos mesmo, mas foi uma quantidade muito grande. E o Paraguai nunca mais foi o mesmo após isso aí. O exército brasileiro voltou para o Brasil, começou a haver um conflito entre a monarquia, que culminaram, claro que o exército tem uma participação grande no movimento abolicionista, e o exército foi responsável pelo golpe militar de 15 de novembro, que destituiu o gabinete do primeiro-ministro, e logo após, por fatos que não vamos falar aqui, que estão na sua complexidade, o imperador foi expulso do Brasil, e o Brasil teve a chamada proclamada República. Então, a Guerra do Paraguai trouxe consequências para o Brasil, trouxe consequências para o Paraguai. A Argentina, nesse momento, quando ele chegou em Assunção, já tinha caído fora. A Argentina utilizou a experiência na Guerra do Paraguai para fazer as campanhas do deserto, que a gente vai falar em outra live sobre isso. E o Uruguai tem uma participação pequena, também já tinha. Ou seja, a caçada Solano Lopes é responsabilidade integral do Exército Imperial Brasileiro. Tranquilo? Então, eu vou pedir agora desculpa às pessoas, que a gente, por enquanto, não temos ainda estrutura para responder as perguntas. A gente vai para as considerações finais. A gente vai aqui responder a pergunta da professora Flávia, que eu vou pedir à professora Grazi para responder, que ela quer saber quais as consequências que a Guerra do Paraguai trouxe para o Brasil. Eu vou deixar a conclusão com a professora Grazi, que eu já dei uma parte dela. Agradecendo a todos que assistiram essa live, entendeu? De coração, e espero que as nossas próximas lives sejam tão interessantes quanto essa. Professora Grazi? Bora lá. A pergunta da professora Flávia é muito salientante, por quê? Porque nós estamos falando do nosso país, do nosso Brasil. Pessoal, é assim, ao contrário do Paraguai, o Brasil, ele não teve uma perca populacional do tamanho da dimensão do Paraguai e nem uma perca também estrutural como o Paraguai. Na verdade, o Brasil acabou tendo fortalecimento do exército, porque, né, como o professor Carneiro salientou, veio o Duque de Caxias, né, e ele possuía um alto conhecimento militar, a ponto de o Brasil conhecer novas técnicas e tecnologias desconhecidas. Não é isso? E a partir daí também, o Brasil mudou a sua política, né? Fazer uma transição da monarquia para a república foi muito importante para o nosso país, porque pense ainda, né? No século que nós estamos, é uma gafe essa comparação que eu vou fazer, ou essa análise, mas eu preciso fazer, nós continuamos ainda na monarquia. Como é que seria a nossa vida? Né? Então isso foi muito positivo para o Brasil, essa mudança política, e principalmente do exército do Brasil, que até então era numeroso, porque o Brasil tinha uma população, né, grande, mas a verdade é que não possuía nenhum domínio, como o professor Carneiro falou aí, de estrutura militar. Só veio ter quando chegou quem? O Duque de Caxias, né? Quero salientar que essa guerra teve interesses específicos de cada um? Teve sim. Porém, eu achei um ato de extrema covardia após o Brasil ter vencido, né, várias partes dessa guerra aí no Paraguai, ele ainda continuar a perseguição contra Solano Lopes. Eu achei válido, né, a decisão do Duque de Caxias, achei honroso da parte dele ter se afastado da guerra no período que ele viu que Solano já tinha fugido, como salientou o nosso professor excelentíssimo Carneiro, em ter parado a guerra. E achei covardia do Brasil, né, querer, né, pelo menos do Dom Pedro II, de querer continuar a caçada contra Solano. Por quê? Se o Brasil já tinha vencido esta guerra, né, grande parte das terras do Paraguai, né, veio para o Brasil. Se nós formos olhar os mapas, nós vamos perceber, né, que o Brasil ficou com grande parte das terras do Paraguai. Se já havia conseguido uma vitória, para que continuar a guerra? Qual o sentido disso?
Não é verdade? O Brasil já tinha conseguido essas conquistas de melhoria do seu exército. A monarquia já, né, tinha se encerrado. Porém, o Brasil ficou com um desastre econômico muito grande. Lembre-se que eu falei para vocês no início da live, o Brasil já tinha uma dívida com a Inglaterra que recebeu, né, que era de Portugal devido à colonização. Depois a Inglaterra, né, viu, né, a Inglaterra foi a única espertinha na minha concepção dessa guerra, porque ela viu uma vantagem de lucrar acima da guerra. Emprestou dinheiro para o Brasil continuou mais endividado ainda com a Inglaterra. O que eu preciso salientar para vocês é que a guerra, ela nos mostra um motivo para nós analisarmos o nosso território e perceber que muitos tendem a dizer, né, que o Brasil ele foi, em sua maioria, pacífico, mas isso é uma mentira, isso é uma falácia. Quando nós vemos, né, em estudos, em pesquisa, né, em artigos, em livros, nós vemos que o nosso Brasil não foi pacífico. Né? O nosso Brasil tinha, sim, objetivos em cada guerra que participou. Professor Carneiro, quer falar alguma coisa? Ainda não é pacífico, mas pode continuar. O Brasil ainda não é pacífico. O Brasil ainda não é pacífico. Ele não é pacífico, ele nunca será pacífico, porque ele vai ter sempre objetivos a ser conquistados, né? Desde a política adotada no século XIX, que a gente falou da guerra aí que se iniciou, né? No século XIX, o Brasil já tinha interesses muito destacados em questão de território. Então, por isso que, como disse Francisco Doratioto, não há mocinhos na história. Não há mocinho, todos são vilões. Enquanto a Inglaterra queria uma chance para ganhar em cima da guerra, os outros países estavam em busca aí, ó, de conquista do território, entendeu? De aumentar o seu comércio. Sabe o que é ruim também dizer? Sabe o que é ruim também dizer? Que o Paraguai era desenvolvido naquela época. Gente, o Paraguai não era desenvolvido naquela época. Isso é ruim dizer em termos econômicos. Por quê, Prograse? Porque se ele não tinha acesso, né, à região do Prata, que é onde circulavam as mercadorias, como ele seria considerado uma potência em desenvolvimento? Completamente errôneo dizer. Então, quando nós buscamos... Oi? O Paraguai não tinha indústria pesada. Exatamente, não tinha. Um grande player no jogo internacional. Principalmente naquela época da Revolução Industrial. Exatamente, professor Carneiro. Eita, meu Deus, essa live chega a dar um calorzinho. Então, exatamente isso. Então, você vê que a guerra ela continuou sem nenhum sentido. Apenas mesmo de briga política. Entendeu por que Dom Pedro queria? Porque queria caçar Solano Lopes. No final, a guerra terminou sem sentido. No começo, né, para eles tinha um sentido, que era a questão do território. Não, a questão política não, apoiou os colorados, derrubou os blancos, eu vou lá, vou invadir a província, vou roubar o navio, Marquês de Olinda. Antes tinha um propósito. E depois, quando tinha ganhado a guerra, que já tinha, né, encerrado o propósito, Duque de Caxias foi sensato, ó, não, tá bom aqui, minha missão foi essa, fiz meu papel de líder, organizei o exército aqui, não, porque ele viu que não fazia mais sentido continuar a guerra, porque aí já não era mais um conflito em busca de nação, mas sim um acirramento pessoal entre políticos. Depois da conclusão da professora Grazi aí, eu vou falar uma perspectiva aqui, e vou fazer minha conclusão também. A senhora teria algo a acrescentar, professora? Só isso mesmo, que a guerra ela foi de forma tola, na minha concepção foi tola, o jeito que terminou foi totalmente sem nexo nenhum, né? A morte das crianças, para mim, foi a parte pior de toda a história. É claro que todas as vidas importam, né? É sangue de pessoas, mas o que me chocou foi isso, o exército tendo visto que era criança, e mesmo assim foi para cima dessas crianças, e não me orgulho, né, dessa história do Brasil, nem de como começou esse conflito e as outras guerras que tiveram também, que nosso território, né, participou. Então, só isso que eu tenho a salientar. Todas as vidas importam, vidas negras importam, vidas indígenas importam, vidas dos povos importam. E sabe por que eu tenho que fazer essa afirmação? Porque as vidas dos negros, as vidas dos índios, as vidas das minorias, dos LGBTs, dos ciganos, são as que mais morrem nesse país. Por isso é que essas vidas estão no debate. Porque eu tenho que falar a verdade, que no Brasil atual, as estatísticas não mentem, entre uma pessoa, vou dar um exemplo como eu, aparentemente branco,
A possibilidade de eu sofrer um homicídio e um jovem negro sofrer um homicídio, um jovem negro é muito maior. Mas vamos voltar ao século XIX, deixar isso para outra live. Eu vou mostrar agora uma curiosidade sobre a história do Brasil. Ó. O Dom Pedro II, na escola, vamos sair um pouquinho da infância de novo, o Dom Pedro II tem a imagem de um intelectual, de um professor, de um homem culto, de um homem bom. Realmente ele era muito culto. Intelectualmente falando, ele era o mecenas das artes, ele financiava as ciências. Apesar de nunca ter feito uma universidade no Brasil, mas tudo bem. Só que tem um detalhe. Não pensem que Dom Pedro II era esse paizão da nação. Ele criou essa imagem foi construída como o pai da nação. Dom Pedro era Bragança. Eu vou contar uma curiosidade aqui a vocês, é uma lenda, viu, gente? Não é história de verdade, é uma lenda. A lenda dos Bragança. É relatado que um antepassado de Dom Pedro II, os Bragança eram conhecidos por terem sangue quente, serem homens violentos, homens da guerra. Como o contexto que eles viveram precisava ser assim. Somente uma família real da Europa. Um antepassado de Dom Pedro discutiu com um monge e o espancou, bateu nele muito. E esse monge amaldiçoou a família de Bragança, que todo primogênito da família de Bragança iria morrer. Por uma coincidência, o primogênito de Dom Pedro I morreu, nasceu natimorto. Ele teve um filho na juventude com uma prostituta e esse filho nasceu natimorto e ele guardava o feto numa caixa, numa gaveta do escritório que ele trabalhava no palácio. Detalhezinho só da história, né? Mas vamos lá. O primogênito de Dom Pedro II também morreu. E depois, a princesa Isabel, quando destituiu da monarquia, o primogênito dela não morreu. Então a maldição só funcionou de acordo com a lenda, vamos abrir aspas, enquanto eles estavam no poder. Então não pense, segundo o professor Leandro Carnal, Dom Pedro era uma mão de ferro numa luva de pelica. Dom Pedro não aceitou, de modo algum, que Solano Lopes ficasse vivo. Ele não aceitou aquele ataque de Solano ao Império do Brasil. Pode ter sido por motivos de terem matado brasileiros, derramado sangue de brasileiros no chão da pátria? Pode ter sido. Mas é que havia a questão da honra. Ele era um imperador, o único imperador das Américas, de uma família tradicional, de uma linhagem antiga, uma linhagem de guerreiros. Então, ele não aceitaria Solano Lopes vivo. Por isso ele mandou Condé, que Condé vinha dessa mesma escola. Quem conhece a vida do Condé sabe que ele foi treinado para ser militar. Ser militar no século XIX não era ser militar no século XXI, era muito diferente. No inimigo, não poderia viver. Se for inimigo, tinha que ser morto. Tinha que seguir a ordem de Maquiavel. Faça o mal todo de uma vez e não dê chance de seu inimigo reagir contra você. Não são as palavras exatas de Maquiavel, mas o sentido é esse. O inimigo não pode se fortalecer para depois lhe atacar. Faça o mal de toda uma vez e faça o mal devastador, para que seja terrível o seu inimigo voltar contra você novamente. A gente pode fazer no futuro uma live sobre Maquiavel e falar esses termos. Então era isso que Dom Pedro queria, na minha opinião, na minha conclusão do estudo que eu trouxe. Ele queria matar Solano mesmo, ele queria devastar o país. Havia um imperialismo brasileiro no século XIX, assim como havia o imperialismo, com aspas, da Argentina. Havia uma expectativa que a Argentina iria entrar em guerra com o Brasil e o Brasil entrar em guerra com a Argentina. Na historiografia do período, os documentos, os argentinos se preocupavam que o Brasil poderia invadir a Argentina.
E na história, nos documentos daqui do Brasil, havia o temor que a Argentina iria invadir o Brasil. Observe que paradoxo. Era o temor de ser invadido. Não havia planos do Brasil invadir a Argentina ou de Argentina invadir o Brasil. Ao menos não da documentação. Entendeu, pessoal? Então, esse é um dos motivos que eu, na minha conclusão, achei que a monarquia brasileira queria realmente aquilo ali. Não foi uma casualidade, não foi uma obra do destino, foi programado e eles queriam realmente a cabeça do Solano. Ou viria ele aprisionado para o Brasil. Agora eu vou fazer uma... O professor Fernando Novaes chama a história contrafactual, ou seja, a história contra os fatos. Eu vou especular o que poderia ter acontecido. Eu não gosto disso, mas a título de divulgação. Você acha que o Solano iria querer vir para o Brasil como prisioneiro? Foi resultando. E o Brasil, a monarquia, no caso, a monarquia, não o Brasil, a monarquia não iria deixar o inimigo vivo. Até para mandar um recado, não invadam o Império do Brasil. Só que ele não mediu todas as consequências. E isso aí já é história, de verdade, não é a especulação que eu fiz aqui. Desculpando se houve algum anacronismo aí. Mas a consequência da República foi por conta da Guerra do Paraguai. Uma parte da abolição também por conta disso. Que a abolição aconteceu por causa do movimento negro. Dos abolicionistas. Não só da Princesa Isabel. Mas isso é tema para outra live. Eu queria só... Viu? Eu queria só pedir licença ao professor Carneiro para salientar uma coisa, né? Segundo pesquisas, o Dom Pedro II já tinha um governo de instabilidade, ele já tinha vários problemas governamentais, né? E além disso, depois de ter acabado a guerra, né? Em contextos gerais, Solano acabou se tornando um líder, né? Um grande líder para o Paraguai. Depois que aconteceu por ter liderado o Paraguai por muito tempo durante essa guerra aí que houve, né? Com o território brasileiro. Né? E no Brasil ficou marcado o Duque de Caxias por sua organização, depois o Conde, né, que era aí o esposo, né, da princesa, e também teve o Antônio João, que foi o primeiro líder, né, que liderou a primeira guerra, né, com 15 soldados, uma luta de 15 soldados contra uns 50, então foi uma luta muito controversa, né, porque é uma quantidade muito grande, imagine 15 soldados lutar com 500 soldados, complicado, são muitos. E isso aí que o professor Carneiro falou foi de suma importância, para vocês verem que houve sim um interesse político, um interesse econômico, mas também um conflito pessoal. Porque se não tivesse havido conflito pessoal, não queria, né, como o professor Carneiro falou, ele não teria perseguido o Solano até o final, até acabar conseguindo com que ele fosse morto. Eu só vou dar um recado rapidinho aqui, professora, que essa live será salva no YouTube, no canal Cade Carneiro. Eu queria agradecer de coração a professora Grazi, essa pessoa fantástica que ela é. Agradecer a todos que assistiram a live. Muito obrigado mesmo. O objetivo nosso aqui foi ter um debate de ideias. Podemos ter errado, podemos ter feito necessidade erradas, mas nossa intenção era apresentar o melhor. E eu agradeço de coração a todos vocês que participaram dessa live, como audiência. Eu estou muito feliz com esse projeto, porque é a 3 cabeças. A minha, a da professora Grazi e da professora Fábio. Por isso, assim que encerrar aí, um abraço a todos. Muito obrigado. Coração. Valeu, gente. Muito obrigada pelo convite, professor Carneiro. Foi uma honra. Obrigado a todos que assistiram a live, meus alunos que estão comentando aí, para não responder, porque a prova estava entretida. Muito obrigada e participem das próximas, viu? Muito obrigada. Enquanto tiver um tempinho aqui, a gente vai conversando aí. Verdade. Gente, alguém deu uma sugestão aí que eu li no comentário, que foi para o próximo conteúdo da live ser a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E não consegui ler, só consegui ler o comentário. E um outro rapaz que falou que na Guerra do Paraguai a imprensa inovou com reportagens visuais. Muito importante essa salientação aqui que o Matheus colocou. Verdade. Foto a gente tem fotos da Guerra do Paraguai, não só os quadros. Temos fotos, e fotos não mentem. A não ser que sofreram alteração, né? As originais não mentem.
12 Agora o que nós segundos. não, Abraço. agora, 9. agora o que nós não tivemos da Guerra do Paraguai, o que eu achei que não teve, foi